Oi gente, aqui é o professor Dudu e a aula de hoje vai tratar sobre aspectos físicos da Rússia. Sim, o maior país do mundo, o país que vai sediar a Copa da Rússia, a Copa do Mundo agora em 2018. Então vem comigo e vamos abordar alguns aspectos importantes. Bem, falar da Rússia num curto período de tempo, num pequeno vídeo como esse, é um pouco difícil. A Rússia é um país que tem muita história, um país de palco de questões geopolíticas importantíssimas e principalmente de aspectos naturais. Quando nós falamos em Rússia, muita coisa te vem à memória, como por exemplo os filmes de James Bond, os filmes onde os Estados Unidos tinham sempre um inimigo que era a Rússia. Por que isso? Porque era o período da Guerra Fria. Além dos filmes de James Bond, entre outros que fazem parte do universo cinematográfico, você lembra também de algumas questões culturais. A Rússia, ela tem uma linda formação de balé chamado Balé Bolshoi. A Rússia é uma das que mais arrecadam medalhas de ouro, medalhas de modo geral nas Olimpíadas. A Rússia, ela se destaca também pelas questões literárias. Quem, por exemplo, que nunca leu um trecho de Dostoiévski, os irmãos Karamazov, por exemplo, uma leitura difícil, uma leitura que com certeza já fez parte de muita mesa de debate literário. Mas essa aula de hoje não vai abordar esses aspectos. Ela vai abordar aspectos físicos, aspectos que envolvem a localização, o clima, a vegetação, o relevo e a hidrografia. Mas um dos aspectos que devem ser lembrados é quando você destinou boa parte da tua infância, adolescência e talvez até atualmente, independente da idade que você tem, em algum momento da tua vida você participou de alguma vez de um desafio entre amigos do jogo War. O jogo da conquista, o jogo da estratégia, o jogo que você pegava uma carta e tinha que cumprir o objetivo daquela carta. E muitas vezes o objetivo era conquistar a antiga União Soviética, ou em versões mais atuais desse jogo, conquistar a Rússia, conquistar áreas como a Sibéria, aquela região fria da grande planície siberiana. E o que chamava atenção muitas vezes era o teu amigo, aquele mais espertinho, que já sabia muitos macetes do jogo e conseguia atacar a Rússia diretamente dos Estados Unidos, chegando na Rússia. E aí tu pensava, como assim? Eu tenho que atravessar vários países da Europa para chegar na Rússia? Como que meu amigo foi direto dos Estados Unidos para a Rússia? Porque ele foi pelo Estreito de Bering. Vocês conseguem observar que a Rússia está ligada aos Estados Unidos. Tem uma separaçãozinha ali, que separa obviamente então o Ocidente do Oriente, que é o Estreito de Bering. Muito importante lembrar dele. Foi cobrado muitas vezes nas provas de vestibular. Se eu tenho a Rússia fazendo ligação com os Estados Unidos, e a Rússia ao mesmo tempo é um país euroasiático, ou seja, ela pega áreas tanto da Europa quanto da Ásia, quer dizer que a Rússia é um baita país? Sim. A Rússia, ela é o maior país em área do mundo. São 17 milhões de quilômetros quadrados. É mais do que o dobro da área total do Brasil. E isso traz para a Rússia o quê? Uma grande distância latitudinal e uma grande distância longitudinal. Se nós temos uma grande distância latitudinal, quer dizer que a Rússia tem vários tipos climáticos. Sim. A Rússia tem um clima polar, ela tem um clima subpolar, que é uma transição, e ela tem um clima temperado, que é uma predominância. E o clima temperado, você lembra, ele tem 4 estações bem definidas, principalmente quando falamos de inverno, porque o inverno é muito rigoroso. Aí tu tem que estar usando roupas pesadas, tem que estar se agasalhando com touca, com manta, com jaquetões, para aguentar o frio que ocorre na região temperada. Agora,
Imagina o frio da região polar. Imagina o frio da Sibéria, a grande planície siberiana. Aquela área de planície que tem uma vegetação muito importante, que recebe o nome de tundra. Então lembra comigo, tundra vem do finlandês tuntuna e significa o quê? Planície sem árvores. Se não tem árvore, que vegetação eu tenho lá? Eu tenho a vegetação formada por pequenas formações rasteiras compostas de musgos e líquens. Isso é a tundra. A tundra fica congelada a maior parte do ano. E quando ela descongela nos meses mais quentes, que envolve, claro, o verão, ela encontra as condições ideais para a sua reprodução. Além da tundra, nós vamos descendo do clima subpolar e chegamos numa área muito importante, onde tem uma vegetação chamada de conífera. As coníferas, ou a formação, justamente os pinheiros, ou a formação de taiga, ela representa a maior floresta em área do mundo. E essa vegetação é importante, por quê? Porque dali é extraído a celulose, consequentemente papel, papelão, a própria lenha que dá origem ao carvão vegetal, muito importante para questões inclusive econômicas daquele país, é dessa área de coníferas. Aí nós temos outros tipos de formações vegetais, principalmente floresta temperada, floresta onde suas folhas caem na estação de outono e inverno. Lembra? Folhas que caem são as folhas decíduas, caducifólia, são folhas que não aguentam, obviamente, temperaturas muito baixas, elas seguem o seu processo de vida, seu ciclo de vida, florescendo na primavera e verão e perdendo suas folhas no outono e inverno. Diferentemente da taiga que eu comentei antes, a taiga, elas são folhas finas e compridas. Ela é aciculifoliada, portanto. Ela é resistente, sim, ela é perene, ela aguenta o frio extremo de alguns lugares. Mesmo com a neve caindo nela, a folha consegue se manter, ela consegue viver. O peso da neve faz com que a folha ceda, ela desce, mas ela não cai. E aí a neve desce para o chão, ela cai para o chão e a árvore fica em sua estrutura protegida. Então, vamos retomar. Nós temos a tundra, aí nós temos a taiga, nós temos floresta temperada e nós temos uma área muito importante, inclusive para a criação de gado, uma área que lembra muito os campos aqui no Brasil, como é o caso do Pampa Gaúcho. Ela lembra muito as pradarias dos Estados Unidos e o nome dela é estepe. Qual seria a diferença entre a pradaria dos Estados Unidos e a estepe da Rússia? A quantidade de chuva. A estepe chove um pouco menos do que a pradaria. E isso caracteriza uma vegetação pequena, uma vegetação rasteira, muito utilizada no pasto, muito utilizada para a criação do gado. Lembra da pecuária? Importância econômica para a Rússia. Continuando. Além dos aspectos de localização, além dos aspectos de clima e vegetação, você tem que lembrar também do relevo. E na Rússia, nós temos formações planáuticas, nós temos formações mais elevadas, caracterizando áreas mais montanhosas. Nós temos formações de planície. Uma das planícies importantes é a planície da Sibéria, a planície siberiana. Lembra que durante o governo do Stalin, ele colocava muitas pessoas naquela área, porque eram suas áreas de concentração. Então teve muita gente que sofreu o frio extremo da Sibéria. Tá? Além dessa planície siberiana, você lembra de uma formação que ela é considerada a divisa entre a Europa e a Ásia. São os Montes Urais. Os Montes Urais, eles fazem a divisa nessa parte norte, pegando a porção, obviamente, da Rússia. Vamos lembrar de uma coisa, a Rússia é um país euroasiático. Na porção, no lado ocidental da Rússia, onde fica na Europa, nós temos a capital Moscou e outras cidades importantes, como é o caso de São Petersburgo, cidades que vão sediar inclusive jogos da Copa agora nesse ano. Então lembra, no lado europeu nós temos Moscou e depois vai seguindo até chegar no limite com o Alasca, aonde nós temos o Estreito de Bering.
Entenda por que a Rússia tem tantas horas diferentes. Pois a Rússia são 11 horas e 9 fusos horários oficiais. Alguns locais não respeitam a linha do fuso e acabam aderindo à escolha própria para manter o seu horário em determinado fuso horário. Além da questão então de localização, clima, vegetação e relevo, tu tem que lembrar da hidrografia. O principal rio europeu e um dos principais rios asiáticos e do mundo, ele se chama Rio Volga. O Rio Volga ele corre totalmente em território russo. Ele é considerado o maior rio da Europa. E esse Rio Volga ele é muito importante para as questões de navegação, para fluxo hidroviário entre cidades, entre pontos importantes turísticos desse velho mundo. Além do Rio Volga, nós teremos na parte mais ao norte o Rio Ob. O Rio Ob é importantíssimo também para algumas práticas de navegação, alguns fluxos hidroviários, entre outros rios importantes que fazem parte da Rússia. Então nós temos muitos aspectos a lembrar da Rússia. E eu espero que hoje, nesse curto vídeo que eu elaborei para vocês, os aspectos físicos sejam muito úteis para o teu vestibular e quem sabe para o Enem também. Grande abraço e voltaremos!